cidade de São Paulo, por exemplo, são descartados milhares de pneus todos os dias que vão parar dentro dos rios, aí Pinheiros, Tietê e os córregos da região. Ou então jogado no matagal qualquer, onde fica aí centenas de anos poluindo o nosso meio ambiente. Agora, só para você ter uma ideia do que eu estou falando em termos de geração de energia, essa tecnologia, ela é capaz de pegar cada uma tonelada de pneus, ela vai transformar em 380 quilos de negro de fumo, 400 litros de óleo e uma certa quantidade de aço, que é aquele aço que está embutido dentro do pneu. Esse aço dentro do pneu, ele volta para a reciclagem, ele vai voltar lá para a siderúrgica e vai transformar em um novo aço. O negro de fumo é matéria-prima para a construção de artefatos de borracha. Então, você tira ele do pneu e ele volta para fabricar borracha novamente. Aqueles 400 litros de óleo vai para o motogerador gerar energia elétrica limpa. Então, tudo é aproveitado nisso. Da mesma forma, o lixo. O lixo hoje, nós temos tecnologia capaz de pegar o lixo hoje urbano. Por exemplo, vamos citar a cidade de São Paulo, que é uma cidade que eu vivo há 35 anos. Amo essa cidade. Acho que é uma das cidades mais bonitas do planeta Terra. Sem dúvida. Uma dúvida. cidade que oferece oportunidade a todos, todo mundo é bem-vindo. Aqui convivemos todos, sem nenhuma discriminação, não tem dificuldade. Venha você de onde vier do planeta. São Paulo é a minha casa, será sempre a sua casa. É uma cidade cosmopolita mesmo. Então vamos utilizar então nesse exemplo a cidade de São Paulo, que é o exemplo mais próximo nosso aqui, onde eu vivo e acredito que você E além do senhor também gostar tanto e amar tanto, é bom deixar claro para o nosso assinante também. Já teve uma larga experiência em cargos do governo, em nível de prefeitura também, então não é só uma questão de gostar, é de entender da cidade. É de entender. Por exemplo, eu fui administrador regional de Santo Amaro. Santo Amaro é uma região aqui da Zona Sul de São Paulo. Ali convivi muito com esse problema de alagamento, os problemas de jogar lixos, pneus, geladeira em córregos. Então, eu conheço... tudo em córrego, né? Então, eu conheço muito bem essa situação. Eu tive uma atuação também grande na Câmara Municipal, fui lá chefe de gabinete de um vereador, depois assessor do outro, por longos anos. E tem aqui essa caminhada em São Paulo, em que você está em contato com as comunidades, você está sempre envolvido num projeto ou outro, tá certo? Então, falando de São Paulo hoje gera 16 mil toneladas de lixo por dia, tá certo? Isso contando o lixo das residências, contando o lixo dos grandes geradores, são as indústrias, as grandes empresas, e contando aquilo que você tira de poda de árvore, tá certo? E aí nesta conta não inclui os pneus, e ninguém tem a noção exata de quantos quilos de pneus são descartados em São Paulo todos os dias. O fato é, se pegarmos isso, conforme aquele artigo que acabo de publicar, e transformar em geração de energia, você pode, só com o lixo de São Paulo hoje, gerar 800 megawatts-hora de energia elétrica limpa. Sem contar que você transforma, você tira desta geração, numa fase do processo, você extrai o hidrogênio, que é um gás nobre que pode ser utilizado para movimentar a parte da frota urbana de ônibus. Você gera uma quantidade de hidrogênio capaz de fazer girar 2.500 ônibus rodando 24 horas por dia em São Paulo. Que, aliás, foi uma das promessas e é ainda um dos objetivos da Secretaria de Meio Ambiente aqui da capital paulista. Isso já foi deixado bem claro pelo o secretário Eduardo Jorge, né? Que exatamente está à frente disso. Inclusive, o que me motivou muito a pesquisar tecnologia ao redor do planeta, e eu pesquisei isso por 1 ano e meio, eu comparei todas as tecnologias existentes no mundo com esta nova tecnologia. Esta está há anos-luz à frente das outras em relação à quantidade de energia produzida pela mesma quantidade de lixo e em relação à quantidade de emissão de poluentes no ar. Tudo que tem por aí fora, eu não vou citar o nome para não ser depois questionado, estou falando mal das empresas, mas joga na atmosfera, pelo processo de grelha ou de tocha plasmática, um gás muito perigoso que é a dioxina, em níveis elevados. E da tecnologia que eu estou falando, ela não gera isso. Todos os gases são reaproveitados
dentro das caldeiras. Então, Teria como o senhor dar um exemplo para a gente? Que tipo de indústria que joga esse tipo de gás na atmosfera? não, são aquelas usinas que produzem energia a partir do lixo, mas através de um equipamento chamado tocha plasmática ou de grelha, tá certo? Que tudo consiste em queima, pura e simplesmente. Então ele queima e gera energia, só que o resíduo da queima vai para a atmosfera. Desta tecnologia que eu estou falando, e o que me motivou a pesquisar isso, por exemplo, eu vou te falar do exemplo do prefeito de São Paulo. Eu não conheço, nunca tive o prazer de apertar a mão dele, mas eu admiro pela coragem de fazer, por exemplo, Cidade Limpa, que foi inclusive premiado lá fora recentemente, em Pequim, tá certo? Então, quando eu vi ele fazer o Cidade Limpa, eu pensei, aí está uma pessoa com condição, com capacidade técnica e gerencial de implantar coisa nova que possa transformar a cidade de São Paulo na vitrine do mundo em relação ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos. E nós estamos jogando na natureza e poluindo tudo. Se nós estamos poluindo a água, que está visível, nós estamos poluindo o subsolo. O que será de nós daqui a alguns anos? Vamos viver de quê? Aonde? Só existe essa casa. Embora as experiências feitas em outros planetas vão demorar ainda séculos para talvez ter a oportunidade de sair da Terra e mudar para um outro planeta. E não adianta você mudar de casa se a sua mentalidade não mudar. Eu vou sair daqui e vou destruir Marte, vou destruir, se fosse possível, habitar a Lua, ou destruir a Lua. Então eu tenho que fazer a minha lição de casa. Eu preciso deixar um país melhor para as próximas gerações. Aí muita gente fala, pô, mas eu vou morrer daqui 50 anos, 20 anos, que eu vou me preocupar? Mas é um pensamento egoísta demais esse, né? É muito egoísta e, desculpe, até um pensamento, de certa forma, burro, porque a forma da vida eterna, ela existe. Como é que ela existe? Através dos meus filhos, netos e bisnetos, tataranetos e etc. Então, eles vão estar aqui e vão sofrer ou vão viver uma situação melhor de acordo com aquilo que nós fizemos agora. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora é o que vai refletir daqui 20, 30, 40, 50 anos para os nossos filhos e netos que virão. Agora, dentro disso tudo, o pessoal que está em casa ou quem é proprietário de alguma empresa, quanto à coleta seletiva, doutor, o que cada um pode fazer, o que falta fazer? E por que parte dessa coleta seletiva em São Paulo não tem um local próprio para ser depositado? Então, se nós não temos nenhum local próprio para depositar o lixo, que você vê que os aterros estão saturados, São Paulo, eu vejo aí pelos jornais que o secretário, que o prefeito estão fazendo